E aí, galera, tudo bem? Voltei como prometido, então, para o nosso segundo vídeo. Mas antes eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz com o retorno positivo do nosso primeiro vídeo, que foi sobre o que é história, o que a história estuda, e também foi a apresentação do nosso canal, Você Tem Que Saber o Básico. Eu jamais imaginava que eu ia receber tanta mensagem carinhosa de tanta gente bacana, de vários lugares, me incentivando a fazer os vídeos. Não é fácil estar aqui na frente falando para uma câmera, é bem diferente de estar em sala de aula interagindo com a galera, né? É outra coisa. Então eu estou bem feliz, muito obrigada. Eu espero que vocês gostem desse segundo vídeo, que é o nosso segundo assunto lá do sétimo ano, mas é um assunto super legal, acho que todo mundo vai curtir. Vamos lá? Então, pessoal, nosso próximo assunto, ele tem vários títulos. Período medieval, Europa, Idade Média, formação do feudalismo, Alta Idade Média. Por quê? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre todas essas coisas, elas estão todas juntas, reunidas ali. Mas, em suma, ali, resumindo, a gente vai falar da Alta Idade Média. Sobre a Idade Média, eu acho que mesmo que vocês não tenham estudado esse assunto ainda, vocês já devem ter ouvido falar da Idade Média de alguma forma. Seja usando o termo Idade das Trevas, ou jogado algum jogo que fale sobre a Idade Média, assistido filmes, séries. De alguma forma, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre isso. E é por isso que a gente tem que ter algum cuidado quando a gente trata desse assunto, principalmente por causa do termo Idade das Trevas. Eu vou explicar por quê. Primeiro, porque essa expressão foi criada lá no século XVI. E no século XVI, a Europa estava vivendo o período do Renascimento. Renascimento é o conteúdo que a gente vai trabalhar em vídeo mais para frente. Mas o que vocês precisam saber é que os renascentistas, então, eles acreditavam que a Idade Média foi um período das trevas que ficou marcado apenas por fanatismo religioso, violência e ignorância, quando na verdade não é bem assim. A gente vai ver um pouquinho disso. Mas enfim, os renascentistas, eles acreditavam que a Idade Média tinha sido só um período de tempo aí entre a Antiguidade Clássica e o Renascimento, ok? Segundo, porque o termo Idade Média ele não se aplica a todos os povos do planeta. Em alguns continentes, como na África, na Ásia, na América, por exemplo, eles estavam vivendo outras coisas, se desenvolvendo em um ritmo diferente. Então, onde que a gente aplica esse termo, Idade Média? Na Europa Ocidental, mais precisamente as populações que viviam no Império Romano do Ocidente. Uma coisa que vocês vão me perguntar então é quando que começa a Idade Média? Gente, a Idade Média ela começa no ano de 476, que é quando acontece a queda do Império Romano do Ocidente. Outra coisa que a gente tem que entender também é que a Idade Média é um período de quase 1000 anos. Então é muito, muito, muito tempo e não se tem tanta informação assim sobre isso. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com certos termos, quando a gente fala Idade das Trevas, quando a gente fala período das trevas, não é bem assim, a gente precisa entender melhor o que está acontecendo, beleza? Vamos ao que sabemos, então. Esse longo período é dividido em duas fases: a Alta Idade Média, que é compreendida do século V até o século X, que é quando ocorre a formação do feudalismo. É mais sobre isso que esse vídeo vai tratar hoje. E o período da Baixa Idade Média, que é o período compreendido do século XI até o século XV, onde o feudalismo já está consolidado e gradualmente ele vai entrando em crise. E a partir daí começam a surgir na Europa os estados modernos, tá? Mas hoje a gente vai falar mais sobre a Alta Idade Média, beleza? Vamos entender agora alguns conceitos importantes. Bárbaros, barbárie. Eu acho que vocês já ouviram falar nisso antes. Mas se não ouviram, eu vou explicar agora. Bárbaros, galera, para os romanos é todo mundo que é estrangeiro, que é de fora, que não falava latim ou grego. Todo mundo que pertencia a outro povo, que vinha de fora, para os romanos eram considerados bárbaros, beleza?
Um desses povos, considerados bárbaros pelos romanos, eram os povos germânicos, os germanos. Esses povos, eles tinham uma tradição guerreira muito forte e eles foram os responsáveis por depor o imperador romano em 476. Lembra que eu falei da queda do Império Romano? Então, quando acontece a queda do Império Romano, Roma fica enfraquecida. Ela já não é mais segura, ela já não tem mais alimento, as pessoas estão passando fome e elas não querem mais ficar ali. Isso dá abertura para um novo processo, o processo de ruralização. Ruralização é outro conceito importante. O que é isso? Ruralização é quando as pessoas saem da cidade para ir para o campo. Nesse caso aqui, elas praticamente fugiram das cidades para o campo. Então, bárbaros é todo mundo que é estrangeiro para os romanos e ruralização é quando as pessoas saem da cidade para ir para o campo. Outro conceito importante que vocês devem saber é o de comitatus, que é como os povos germânicos se organizavam politicamente e militarmente. Comitatus, comitê, é como eles se organizavam para decidir as coisas. Conforme esses povos se estabeleciam, eles formavam reinos, fundavam reinos. E esses reinos tiveram o apoio da igreja cristã, que se manteve forte mesmo após a queda do Império Romano, a se tornarem reinos mais fortes. Um desses reinos é o Reino Franco, que foi o primeiro reino a seguir a orientação de Roma. O primeiro reino a seguir a orientação da igreja. O rei Clovis, na época, em 493, ele se converteu ao cristianismo e tudo mais. Uma coisa que vocês têm que saber é que a maioria desses povos, os estrangeiros, os bárbaros, que os romanos chamavam, eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Assim, algumas coisas da cultura romana e algumas coisas da cultura germânica começaram a se misturar. Costumes, idioma, religião. A igreja, por exemplo, ela tomou um lugar importante. E o clero, que é o grupo responsável pela administração da igreja, passou a participar ativamente das decisões políticas. O clero e os nobres, que eram os proprietários dos feudos, ocupavam a elite medieval, a camada mais alta da sociedade, ok? Tá, professora, proprietários dos feudos, mas o que é feudos? Feudos, no feudalismo, são grandes propriedades de terra. Tá, professora, mas se o clero e os nobres ocupavam a elite medieval, ali a alta camada da sociedade, quem era a base dessa sociedade? Gente, a base eram os escravos, os colonos, os trabalhadores. Eles eram chamados de servos. Então, a gente tinha o clero, os nobres e os servos ali, beleza? Como a sociedade feudal. Mas o que é o feudalismo, afinal? Gente, o feudalismo é uma forma de organização política, econômica e social. O feudalismo é um modo de produção que se estabeleceu na Europa no final do século X. Coisas que a gente precisa saber sobre o feudalismo. Como que era a sociedade feudal? Ela é uma sociedade de 3 ordens, ou seja, 3 grupos sociais. Lembra que eu falei para vocês? Clero, nobreza, servos. Ela também era tida como uma sociedade estamental. O que é isso? É muito difícil mudar de vida. Se você nasce servo, você vai morrer servo. Era mais ou menos assim. Se você nasce nobre, muito provavelmente você vai morrer nobre. Ah, professora, mas por que era assim? Como é que os servos nasciam pobres e se contentavam em morrer pobres? Eles não faziam nada. Gente, isso era porque, naquela época, a mentalidade das pessoas era marcada pela religiosidade e a divisão social era tida como uma ordem divina. Ou seja, você era servo porque Deus quis assim. Então, eles se conformavam, nasciam servos e morriam servos, beleza? A política no feudalismo. A política no feudalismo ela era diferente do que acontecia no Império Romano. Enquanto no Império Romano a gente tinha um imperador mandando tudo, a gente tinha uma política centralizada, uma pessoa só, no feudalismo a gente tinha uma política fragmentada, vários grupos. E essa política fragmentada, ela era exercida pela nobreza. E a economia do feudalismo. A economia era baseada no senhorio e na produção agrícola realizada pelos servos.
O senhorio, gente, era a unidade agrícola onde morava o senhor feudal, a sua família e as pessoas que trabalhavam para ele. Os trabalhadores, galera, os trabalhadores eles eram maioria na população. O que vocês precisam saber sobre os servos? Eles eram colonos e trabalhadores que precisavam pagar impostos aos senhores pelo uso da terra. Alguns desses impostos, corvéia. O servo deveria trabalhar de 2 a 3 dias de graça na terra do senhor feudal. Talha. O servo deveria dar parte do que ele produzia na terra dele para o senhor feudal. Banalidades. Se o servo precisasse usar celeiro, forno, moinho, ele tinha que dar parte do que ele produzia para o senhor feudal. Como assim? Se ele tivesse que fazer um pão e precisasse do forno, parte do pão que ele fez ia para o senhor feudal, mais ou menos assim. Também tinha outros impostos. Tinha o vintém, que era mais ou menos o dízimo ali, a igreja ficava com 10 a 20% do que o servo produzia, e tinha um imposto chamado mão morta. A família tinha que pagar um imposto caso o servo morresse. Ou seja, a vida do servo era baseada em trabalhar e pagar o imposto. Professora, no feudalismo não tinha escravo? Tinha, gente, tinha escravo, mas era uma herança ali deixada pelos romanos que aos poucos foi perdendo espaço para os trabalhadores civis, beleza? Para encerrar, então, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre cavalaria. Eu acho legal que vocês saibam, então, quem fazia parte da cavalaria. Gente, a cavalaria era composta por um exército de cavaleiros nobres. Eles ficavam ali preparados para proteger os feudos de alguma invasão. E se preciso fosse, os servos também eram convocados. Ainda, se vocês ouvirem falar ou lerem alguma coisa sobre relações de suzerania e vassalagem, lembrem-se que é como as relações sociais aconteciam naquela época. Suzeranos eram os senhores que tinham proteção e ofereciam essa proteção e tinham todo um exército à sua disposição. E os vassalos eram aqueles que juravam lealdade aos seus senhores e ofereciam serviços militares, entre outras coisas. Beleza? Gente, sobre a Alta Idade Média, sobre a formação do feudalismo, para vocês, para o pessoal do sétimo ano, é isso. Aqui chega ao fim o nosso segundo vídeo, o nosso segundo conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre história, até porque é essa a intenção. Comentem ali embaixo se vocês quiserem, deem sugestões, críticas, deixem um gostei ali, um like, até porque esse retorno é muito importante para a gente ver o que a gente pode melhorar e tudo mais. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve, chama as pessoas para se inscreverem, que a gente está fazendo essas coisas, essas aulas, produzindo esse conteúdo com muito carinho para vocês. Beleza? Muito obrigada. Beijo. Que é o ano que o Império Romano... Uma coisa que vocês vão me... No ano de 1400... Mil. Tá. Tá. Tem muito, muito tempo. Tá horrível, tá? Tudo. Ok. Então, assim, morreu, pagou. Que começou. Fizer um joinha, né? Que a galera do YouTube fala. Não gostei, vou fazer tudo de novo.